Boa noite, gente. É um prazer recebê-los aqui. Obrigado pela presença. Eu tenho certeza que a aula de hoje vai ser muito gratificante. Se não for para vocês, pelo menos para mim. Eu brigo pelas trombofilias desde 1985, quando eu publiquei, um pouco atrasado, depois do Harris. Mas eu ainda acho que as trombofilias são responsáveis por muitas complicações. Não são só as gestacionais. São as tromboses, lógico, mas complicações que hoje a gente chama de uma outra doença. Tipo Alzheimer, tipo esclerose múltipla e algumas outras doenças que poderiam ser evitadas se corretamente diagnosticadas. É evidente que as trombofilias genéticas, elas têm uma incidência menor e raramente alguém erra. Porque é biologia molecular, é muito difícil de errar em biologia molecular. Mas como a medicina evoluiu muito, o pessoal esqueceu do resto. As trombofilias adquiridas são um pouco diferentes. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fez o trabalho de antifosfolípide em 1985, nós testamos 250 plásticos diferentes para ver qual era a fase sólida que funcionava. Então, por incrível que pareça, a metodologia é mais velha, mas ela é muito mais complicada. E o que a gente vê hoje é isso mesmo, né? O pessoal que definiu a SAF, acho que nunca viu uma gestante. Eu conheço todos eles. Então é muito fácil dizer que os critérios são anticardiolipina, anti-beta-2 e anticoagulante lúpico. Quando na realidade nenhuma dessas proteínas está expressa na superfície das células. Ao passo que a fosfatidilcerina é a molécula de adesão do tropoblasto, assim como a fosfatidiletonalanina. Então, eu acho assim, que a gente deve dar um pouquinho mais de atenção para as trombofilias. E a gente vai ter UTIs neonatais um pouco menos cheias. Isso com certeza. E, pelo menos uma década atrás, a gente teve o prazer de conhecer o Dr. José Aldair, quando ele ainda era o chefe da reprodução humana do Hospital Santa Joana. E ele sempre foi um indivíduo que procurava novos desafios. E ele começou a utilizar as trombofilias e adquiriu uma experiência muito grande nessa área, com uma casuística muito grande. E a minha dificuldade, é lógico, é que eu não sou obstetra. Então não sei o que acontece depois, na maioria das vezes. Mas ele sabe. E eu acho que essa experiência que vai ser muito valorosa hoje, não só pela parte do diagnóstico, mas pela discussão dos casos clínicos. E eu queria agradecer muito ao Zé Aldair por ter saído lá de Cuiabá. Ele inclusive estava esquiando na neve quando ele saiu. E teve que passar calor aqui em São Paulo. Mas, Aldair, é um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado pela aula que você vai dar. Tá ligado. Tá ligado. Bom, boa noite, obrigado a todos pela presença e muito mais ainda, obrigado pelo convite, pela oportunidade que o Ricardo me deu de estar falando disso, que é a área que ele mais é apaixonado.
É uma honra realmente poder estar falando de trombofilia adquirida, que é uma área realmente, o Ricardo tem razão de ser apaixonado, porque é uma área apaixonante realmente. É uma área nova, é uma área onde você tem um mundo aberto de coisas para fazer. Ricardo é uma pessoa inovadora, é um cara que é só o bem das pessoas, quer o bem das suas pacientes, ele quer dar diagnóstico, ele quer resolver o problema das pacientes. Isso é uma coisa que pouco se vê nos médicos, muitos aqui têm essa mesma índole e de que querem resolver o problema das suas pacientes. Isso dá trabalho, isso você tem que correr atrás, tem que se informar, dá muito trabalho e tem que pensar um pouco. E isso, a área de trombofilias adquiridas faz você pensar. Então, isso é uma coisa muito boa. Em 2005, antes de existir a RDO, Ricardo começou a fazer, voltou para o Brasil e começou a oferecer os exames. Olhei e falei, olha, pode ser, realmente isso vai dar certo. Eu comecei a pedir os exames para algumas pacientes, e algumas pacientes, tem uma história interessante disso. Uma paciente que eu tinha pedido, já tinha várias pacientes, eu via os abortamentos acontecerem na minha cara e não sabia, assim, pedia os exames, mandava para os Estados Unidos, não saía nada. Comecei a pedir os exames para aquelas pacientes, vão fazer o diagnóstico. E começou a dar alterado. Veio uma paciente que tinha perdido, falou, doutor, o senhor sabia que tinha esse exame? Falei, é um exame recente, assim, talvez não tenha pedido na sua primeira consulta, porque tinha começado, não tive a oportunidade, não estava na rotina. Tá, tudo bem. Se sabia, devia ter pedido, porque eu não tinha perdido meu primeiro filho. Então, é isso. Se você sabe do exame, se ele tem utilidade para o paciente, não tem por que você não usar. Bom, vamos lá. Isso me marcou muito. Me marcou e, assim, eu não quero descobrir depois da primeira perda ou depois da terceira perda, como é a rotina. Então é muito complicado. Bom, eu vou falar hoje muito de visão prática, a visão prática ancorada no que tem de literatura e visão prática na minha vivência, atendendo pacientes nesses 11 anos, fazendo rotina de pedir antifosfolípides para todo mundo. Então, é uma rotina. Isso me dá uma vivência interessante e ver o que acontece adiante. Me torna um médico diferente da média dentro da minha cidade, que é uma cidade menor, mas eu acho que eu estou ganhando, as pacientes estão ganhando mais com isso. Bom, vamos lá. O tema da aula é trombofilias adquiridas, mas nós vamos começar com o geral. Trombofilias são condições inatas ou adquiridas que predispõem ao aumento do risco de doença tromboembólica. Todo mundo já conhece, é um grupo heterogêneo de condições, e a gestação, a parte que me interessa, é um fator potencializador dessas trombofilias. São classificadas como hereditárias, que são genéticas, então são mutações que dão origem a essas trombofilias, e as trombofilias adquiridas, que são os anticorpos antifosfolípides, outros anticorpos e outros exames. As hereditárias, as mais comuns, são a mutação do fator 5 de Leiden, essa mutação especificamente é a mais comum, a mutação do gene da protrombina, que é a mais comum também, e a mutação da metileno tetrahidrofolato redutase. Obviamente, existem mais mutações, e, assim, mutação é um negócio sem fim. Se você começar a fazer exomas, vai começar a ver que tem mutação. Elas têm alguma relevância clínica? Essas têm. Tem mais uma de protrombina que também tem uma relevância clínica, mas é rara. Então, a deficiência de proteína C e de proteína S também são mutações. E as outras mutações menos comuns e deficiência de antitrombina 3. Essas são mais raras, as azuisinhas. Mutações, elas podem ser heterozigotas, que herdou ou do pai ou da mãe. O pai e a mãe têm genética diferente, um tem a mutação, outro não tem.
e vice-versa, ou homozigotos, que herdou do pai e da mãe afetados. Todas essas mutações geram proteínas deficientes. As mais comuns, então vamos lá. Fator 5 de Leiden, todo mundo já conhece. Mutações genéticas são mutações... trombofilias genéticas são trombofilias reais. Elas causam aumento do risco de trombose real e direto. É uma relação direta em que você tem um aumento do risco de trombose para as pacientes. Então, o que nós vamos ter? As pacientes com fator 5 de Leiden, a homozigose vai dar 100 vezes mais trombose. Só que, a protrombina também. Só que elas não dão aborto inicial. Então, elas não estão ligadas a aborto de primeiro trimestre, abaixo de 10 semanas. Na minha opinião, elas podem se somar com as trombofilias adquiridas, causando um quadro clínico completamente diferente. Falar, então, se eu tenho um abortamento até 10 semanas, eu nunca vou pedir uma trombofilia genética. Não é bem assim, ela se soma. Então você tem uma trombofilia adquirida que não é tão grave, aí você soma com a dessa, você tem uma paciente muito mais complicada. A aula vai estar disponível com o Sampietri. A gente pretende fazer um grupo de discussão em relação a essas trombofilias, e quem tiver interesse daí pode entrar em contato com o Sampietri, ele vai disponibilizar de alguma forma a aula aí dentro do grupo de discussão. A associação é muito grande com complicações da gravidez mais tardias do primeiro trimestre, no segundo e terceiro trimestre, já bem conhecidas de todo mundo. Isso aqui, como o Ricardo falou, PCR é universal, já não tem mais dúvida de como se faz, a DA sabe disso, que não tem dúvida de como faz PCR. Então, o pessoal erra menos. Não é que não erra no PCR, erram, mas erram menos. Então, as complicações já são bem claras, isso não é mais novidade. Fator 5 de Leiden, os caucasianos, 9%, em Cuiabá eu não acho essas coisas, não é a mutação mais comum, por incrível que pareça, impede muito, mas não acha quase fator 5 de Leiden, protrombina acha muito menos lá ainda, talvez, sei lá, a miscigenação que teve lá não favorece isso. O fato é que fator 5 de Leiden heterozigoto, 40% das pacientes sem gravidez vão ter trombose. Então, se você não investigar, vai ser complicado. E na protrombina, menos. E as grávidas vão complicar muito mais. Mas isso é uma coisa mais fácil, mais comum. A mutação da metileno tetrahidrofolato redutase, 2 mutações mais frequentes. Essa é a mutação mais comum em Cuiabá. Por incrível que pareça, a homozigota mais comum em Cuiabá. As outras, elas existem, a gente pede essas 2 mutações, C677T e A1298C, só que existem outras menos frequentes, existem 7 comuns e 34 raras. Então, a quantidade de outras mutações que alteram as enzimas também deve ser muito grande. Então, provavelmente a gente diagnostica menos do que deveria. A mutação homozigota, 10% dos caucasianos têm, essa que complica um pouco mais. E os heterozigotos têm uma diminuição leve da atividade da enzima e os homozigotos têm uma diminuição mais intensa. Mas isso não é nosso foco principal. Essas menos ainda, essas são mais fáceis, porque o convênio cobre. Então, essas aqui todo mundo pede, mas ninguém acha, porque a frequência e a incidência delas é muito baixa. Essas é onde o laboratório erra mais. O laboratório erra mais, porque você tem que congelar o sangue imediatamente, tem um tratamento todo pré-analítico especial para esse tipo de diagnóstico. Então, proteína S, proteína C, você começa a achar muito, é porque não está sendo bem feito o exame. Não é para achar, tem muito pouco. Mas essas complicam. Essa paciente, ela já vai chegar com história familiar de trombose. Essa aqui, se você encontrou isso aqui, essa alteração, e não tem história na família, desconfia, porque pode ser que o exame não está certo. O risco de trombose na gravidez é altíssimo.
mas isso aqui é a minha paixão. Trombofilias adquiridas. A paixão do Ricardo também, então... anticorpos antifosfolípides, eles atrapalham em toda a parte que me interessa da ginecologia obstetrícia e da medicina. Então, você tem a alteração de implantação na gravidez, no puerpério, tem portadoras assintomáticas, tem portadoras em todas as especialidades, se você procurar bem. Os anticorpos antifosfolípides, eles são anticorpos contra uma estrutura. Então, você tem um anticorpo, é uma proteína de defesa. A proteína que está tentando te defender de alguma coisa. E ele é um anticorpo voltado para uma estrutura própria do corpo. Fosfolípides são componentes normais de todas as membranas celulares. Então, você tem fosfolípides em todas as células. Os anticorpos desses antifosfolípides, eles vão reagir, interagir com os fosfolípides na membrana celular e que está presente em todas as células. Eles causam inflamação e trombose, só que os focos mais importantes são onde está passando o sangue. Onde? Nas células do endotélio, que o sangue está passando, e nas células do trofoblasto. Mas onde está passando sangue, não é qualquer passagem de sangue, onde o sangue está passando devagar. Então, onde o sangue tem estase, porque a paciente está deitada, ou comprimiu, onde a paciente está grávida, que o leito vascular da gravidez ele não passa com tanta pressão, ele passa com menos pressão, ele tem mais oportunidade de exercer o papel dele por ali. A membrana celular, ela tem uma dupla camada lipídica. É uma engenhosidade da natureza você ter uma dupla camada lipídica. Porque o lipídio, a parte que não é... A parte que é hidrofóbica fica por dentro, e a parte que tem contato com a água fica ela hidrofílica. Então, a célula não fica impermeável. Então, é uma coisa engenhosa em que você tem uma coisa que recobre e que pode ser reparada muito facilmente. A parte que nos interessa da membrana celular, que não é uma aula de biologia, mas é essa aqui. Cada cabecinha dessa, cada bolinha dessa, tem uma cauda. Essa bolinha, frequentemente, é um fosfolipídio. Então, ele tem uma cabeça hidrofílica, que tem contato com a água, e que é polar. Então, você tem um componente. Essas cabeça hidrofílica, isso é um fosfolípide, a parte de fósforo do fosfolípide. É uma cauda hidrofóbica, que é uma gordura. A camada bicamada fosfolípide, a hidrofóbica fica para a parte de dentro, e a parte de fora é a parte hidrofílica. Bom, o que interessa é que cada cabeça desse fosfolípide, ele é diferente uma da outra. Eu tenho várias possibilidades de ter fosfolípides expostos na membrana celular. Então, eu tenho vários tipos, tanto na membrana interna como na membrana externa da célula. Eu tenho, depende da fórmula química dele, eu tenho ácido fosfatídico, fosfatidiletanolamina, ou a fosfatidilcolina, a fosfatidilserina e o fosfatidilglicerol. A nossa cardiolipina tem um nome químico, ele é difosfatidilglicerol, são 2 gliceróis juntos, e o fosfatidilinositol. Então, o cardiolipina é o único que tem nome diferente no meio desses. A fosfatidilserina é uma das moléculas mais importantes para a sinalização. Ela sinaliza e ela faz adesão de várias formas. Ela está exposta um pouco na parede externa e ela tem também na parede interna. A cardiolipina está na parede interna e externa, mas tem algumas mais comuns na parede interna e na parede externa. Bom, o que interessa em relação a isso? Eu vou ter um anticorpo orientado contra uma dessas moléculas. Então, eu vou ter um anticorpo que está achando que uma dessas moléculas é um corpo estranho. Então, eu vou ter um anticorpo que vai atacar isso como se ele fosse um corpo estranho.
eu tenho anticorpos contra a anticardiolipina, anticorpos contra a fosfatidilcerina, contra a fosfatidiletanolamina, o fosfatidilglicerol, o fosfatidilinositol e o ácido fosfatídico. Tenho anticorpos IgG, IgM e IgA contra todos eles. Tem outros anticorpos e a gente vai conversar mais sobre eles, como eles se comportam. O mais comum dentro de antifosfolípides, o mais famoso, é falar de síndrome antifosfolípide. Por quê? Porque foi descrita, porque ela é bem propagandeada, só que ela não resolve tudo. Mas você tem que saber, porque a síndrome antifosfolípide foi proposto um diagnóstico, ela inclui algumas coisas, mas ela não fecha tudo. E desde 1983, ela vai sendo atualizada ao longo do tempo. E hoje o que vale são os critérios clínicos de trombose vascular, venosa, arterial, incluindo trombose superficial. Isso é a parte clínica. Morbidade obstétrica, que é a parte que a gente interessa. Uma ou mais perda fetal, depois de 10 semanas. Uma ou mais parto pré-termo, pré-eclâmpsia, insuficiência placentária. 3 ou mais abortos espontâneos consecutivos. Isso aí, assim, é muito complicado no mundo de hoje, e as pacientes aceitarem que você tem que perder 3 abortamentos para ser classificadas. Só se elas realmente não foram tratadas normalmente, mas não se espera, eu acho que não é justo ficar esperando 3 abortos só para classificar a paciente com SAF. Deixa de classificar. Critérios laboratoriais: anticoagulante lúpico positivo, anticorpos anticardiolipina, IgG, o IgM acima do percentil 99, depende do quadro que você tenha, do exame que você tenha, ele tem um percentil, ou pelo menos acima de 40. E o anticorpo anti-beta-2 glicoproteína, a gente vai falar dela, como ela se comporta em relação aos outros anticorpos. Só que esse exame tem que fazer 2 exames, um intervalo de 12 semanas, porque eles acreditam que isso possa mudar. Eu não sei até que ponto nesses exames isso possa mudar, mas no início, pelo menos, eles achavam que isso pode ser mudado. E a gente sabe que algumas infecções aumentam a presença de anticorpos antifosfolípides, principalmente anticardiolipina. Aí você pega um critério clínico, mais um laboratorial e dá o diagnóstico de SAF. Bom, a síndrome antifosfolípide é uma condição potencialmente grave. Você não vai ver no consultório todo dia e vai ter gente que nunca vai ver no consultório alguém com realmente síndrome antifosfolípide. Então, é só casos com pior prognóstico. Ela só inclui 2 anticorpos antifosfolípides, nós temos 18 para dosar, 2, e ela é muito comum em pacientes com lúpus. Então, você tem até 50% depende da casuística que você pegar, se você procurar bem, você acha muita síndrome antifosfolípide em pacientes com lúpus. O problema é o seguinte: eles começaram a ver que, com esse diagnóstico que eles têm, ficava muita gente de fora. E gente que complicava também, porque eles começaram a dar um nome. Olha, eu tenho pacientes que têm clínica, mas não encaixam porque eu não consigo dar o diagnóstico laboratorial para essa paciente. Ela tem uma SAF com antifosfolípides negativos. Aí o Rodrigues Garcia publicou em 2012, mas já tem várias pessoas publicando, o próprio Rios já tinha publicado, em 2012, comparando as pacientes que tinham anticorpos positivos para SAF e as manifestações clínicas de pacientes que tinham o quadro clínico igual, mas não tinham anticorpos positivos. E eles viram que tinha muita gente, e a taxa de acometimento é a mesma. Então, você acaba não tendo um diagnóstico de SAF nessas pacientes, o que é muito ruim. Então, você vai chamar as pacientes, você tem SAF, mas é soronegativa. Realmente, isso aí é falta de uma coisa, é falta de diagnosticar. Mas o próprio Hills, ele, em 2003, 20 anos depois de publicar a primeira vez,
ele colocou algumas hipóteses. Ele mesmo já pensava nisso. O que é um SAF soronegativo? Ele pensou em 3 possibilidades. Em primeiro lugar, o diagnóstico pode estar errado, o paciente tem outra coagulopatia. Em segundo lugar, pode ser um problema de laboratório, testes convencionais que não conseguem retirar casos com anticorpos dirigidos contra diferentes fosfolipídios ou cofatores de proteínas. O que ele quer dizer com isso? Não tinha exame suficiente e com especificidade suficiente para aquilo que ele queria diagnosticar. Então, o laboratório não dava conta, e naquele momento não deu conta, e o laboratório deles não deu conta de diagnosticar. Em terceiro lugar, ele podia falar, não, mas era positivo primeiro, e depois ficou negativo, então depois a gente acabou não encaixando ela no diagnóstico, porque diagnóstico para trabalho científico é aquilo ali. Quem já fez trabalho fala, encaixa ou não encaixa. Então tem que ser aquilo. Então, senão você não chama de SAF, se chama de SAF negativa. Então, mas o problema, ele foi direto ao ponto. Eles não tinham exames. Nós temos uma coisa diferente, nós temos os exames. Então, nós não precisamos ficar sofrendo em dar diagnóstico de SAF negativa. A maior parte das SAFs, se eles incluíssem esses exames e feitos no lugar adequado, você consegue dar o diagnóstico. Então, mesmo que você não classifique a paciente como SAF, mas você deu o diagnóstico para a paciente. Olha, você tem um antifosfolípide positivo. Não precisa chamar a paciente de SAF. É um análogo à SAF. É parecido com a SAF, mas não é SAF, porque aquele nome é só para aquilo. Você não precisa dar um nome e classificá-la, porque só esses 2 anticorpos estão presentes na SAF. O IgM e o IgG da anticardiolipina. Por quê? Porque eles não conseguem fazer os outros exames e fazer estudos suficientes para encaixar na síndrome. Como é que eles se reúnem? Na primeira vez reuniram 9 médicos, tinha um ginecologista no meio, e a maior parte trabalhava com clínica, ou reumato, ou hemato, outras coisas. Então, a vivência de pacientes com obstetrícia ali realmente era muito pequena, o Ricardo tem razão. E os laboratórios no mundo não estão preparados, a maior parte deles, para dar esse diagnóstico. Então, a gente tem essa sorte de poder contar com esse diagnóstico para as nossas pacientes. Então, você tem total de 18 anticorpos, se você pedir um a um, contar, vou ter 18, tem 6 e cada um tem 3 subtipos. O que eu acho dentro da infertilidade, se eu considerar só pacientes com SAF, é muito pouco. Eu trabalho com infertilidade, eu tenho que me preocupar com a paciente que não engravida, com o que ela tem antes, com como ela vai engravidar e como ela vai se comportar no pré-natal, porque é um período que eu não vou estar acompanhando ela, vai ter outra pessoa acompanhando, e ela quer ter um neném. Ela não quer ter uma gravidez, ela quer ter um neném em casa, chorando, saudável. A maior parte das pessoas fala, tudo bem, posso fazer tudo isso, só quero um neném saudável. Elas querem um neném saudável, então eu tenho que dar o diagnóstico o melhor possível. A síndrome antifosfolípida é uma pequena parte. Você tem muito mais pacientes com anticorpos positivos, algumas têm trombofilias genéticas associadas a esses anticorpos, e na infertilidade uma boa parte das pacientes não vai ter nada. Se você procurar, você não vai achar em todo mundo. Mas tem que procurar. Já em 1994, tinha esse autor, ele caracterizou pacientes com abortos recorrentes de repetição. Ele achou em 351 pacientes, 59% de pacientes com antifosfolípides positivos. Então, se você procurar bem, você vai achar muita coisa. E se você procurar só IgG e IgM da anticardiolipina, você vai achar pouca coisa. E depende do exame, você não vai achar nada. Então, depende do lugar onde fizer o exame. Nessa casuística deles, ele achou mais ou menos entre 10% e 20% de alterações. A maior parte deles era IgM e 25% de IgG. Depende da casuística que você tiver, às vezes você tem o contrário disso. Bom, o que eu quero tentar evitar com esse
com essa investigação. Eu quero que a paciente não aborte, eu quero que ela tenha uma gestação tranquila, não tenha restrição de crescimento, nem parto prematuro, eu quero que ela não tenha doença hipertensiva da gravidez, e eu quero que ela não tenha falha de implantação, apesar da falha de implantação causada por antifosfolípido ser mínima. Então, eu não quero que ela tenha óbito fetal, que é traumático demais, e não é o que a gente quer, e muito menos que ela tenha trombose, mas provavelmente ela não vai ter trombose porque a incidência é pequena. Na investigação de rotina, qual o meu interesse? Eu quero melhor. As pacientes com aborto habitual, essas têm um protocolo completamente diferente da investigação de rotina que eu faço para as pacientes gerais. Elas vão ter muitos mais exames, elas vão fazer todos os exames. Devemos fazer investigação de rotina, na minha opinião, eu considero que é um avanço para a paciente e que a gente vai ter melhores resultados de bebê em casa. As trombofilias implicadas em algumas intercorrências na gestação e na infertilidade que nós vamos ver agora. Então, então eu só vou pedir as coisas quando eu tiver uma meta-análise para fazer. Então, eu só trabalhinhos pequenos, eu não acredito, então eu vou acreditar quando tiver uma meta-análise. Então tá, tem a meta-análise. Na meta-análise, eles fizeram uma meta-análise, eles acharam a associação de trombofilias com perdas precoces, de segundo trimestre, tardia e com abortamento habitual, o que a gente esperava. As mais associadas foram o fator 5 de Leiden, a mutação de protrombina, os anticorpos antifosfolípides um pouco, e proteína C e S. E não acharam associação com a metileno tetrifolato redutase. Então tem outra meta-análise. Então, mais uma revisão sistemática, outra meta-análise. Então, trombofilias e resultados de tecnologia de reprodução assistida e fertilização. Então, a minha área. O que a gente viu? Então tem falha de fertilização. Eu vou ter mais falhas de fertilização com pacientes com anticorpos antifosfolípidos positivos. Isso porque eles pesquisaram só anticardiolipina, IgG e IgM. Se procurar mais, você acha mais. Foi positiva a associação. Mutação de fator 5 de Leiden, realmente assim, foi positiva a associação também, mas não tem uma fisiopatologia que eu consiga explicar por que não implanta tanto. E nas outras também foram muito poucos, e realmente não foi tão importante a associação, como eu esperava. As trombofilias adquiridas, elas têm ação imunológica, elas são anticorpos, são imunotrombofilias, elas são diferentes das trombofilias genéticas, elas têm outro comportamento. Eu não posso pensar nelas só como trombofilias, eu tenho que pensar na ação imunológica delas. Elas são muito frequentes com outras doenças autoimunes, o lúpus, endometriose, uma lista de doenças autoimunes. As trombofilias mais estudadas são os anticorpos anticardiolipina, que a gente já falou, a beta-2-glicoproteína e o anticorpo antilúpico. Os fosfatidilcerina e os outros antifosfolípides pela dificuldade de dar o diagnóstico. Como é o mecanismo de ação desses anticorpos antifosfolípides? O mecanismo é o seguinte: tem uma proteína na superfície daquelas bolinhas que a gente tinha visto, que são os fosfolípides, tem uma proteína que faz um escudo de proteção, então eles não ficam expostos totalmente ao meio ambiente. Você tem uma proteína que chama anexina 5. Ela recobre, e ele é chamado de escudo mesmo, ela recobre os fosfolípides da membrana, estabiliza porque eles são polares, então eles grudam para não ficar exposto o elétron ali querendo fazer troca com todo mundo. Então, estabilizando essa membrana e deixando eles não trombogênicos. Então, a anexina é uma parte importante desse processo. Então, não é só o anticorpo, tem algumas coisas aí no meio. O anticorpo não tem uma ligação tão direta. Então, eles fazem proteção da membrana. Muito bem. O que acontece? O que o anticorpo atrapalha nisso? Os anticorpos antifosfolípides em altas concentrações, eles vão reduzir os níveis da anexina no trofoblasto. Essa parte
da gestação. Eles vão deixar acontecer inflamação e trombose placentária. Então, se você não tem a membrana aqui, você vai ter a membrana da anexina, você vai ter uma membrana mais, antifosfolípides expostos, polares, se ligando em tudo que aparece. Então, o que os pesquisadores começaram a mostrar que a síndrome antifosfolípide, que é o nome mais conhecido, mas a gente vai pensar em síndrome antifosfolípide também como uma doença que tem muito anticorpo de outro, não só anticardiolipina, e não só síndrome antifosfolípide, que os outros anticorpos vão se comportar dessa mesma forma também. Você vai pensar que ela causa inicialmente uma inflamação, e isso vai implicar em uma terapia totalmente diferente nas pacientes grávidas. Então, é uma desordem iniciada por inflamação. Qual que é a fisiopatologia dela? Então, você tem uma inflamação por ativação do complemento. Complemento eu já ouvi falar. Então, complemento é uma via de ativação de inflamação. Então, tem um anticorpo antifosfolípide que ativa preferencialmente o complemento C3. Aí ele vai ativando uma cascata de alterações, vai ativar o monócito, vai ativar algumas outras alterações, vai ativar a célula, e isso vai causar algumas alterações internas na célula que não deveriam ter acontecido, causando inflamação, trombose e morte fetal. E isso tudo na membrana de fosfolípides aqui. Então, lá na frente a gente vai ver, a inibina inibe essa ativação do complemento, mesmo em doses profiláticas. Patogênese da síndrome antifosfolípide. Vamos entender o que os anticorpos fazem. Então, esses anticorpos se ligam diretamente na membrana? Geralmente não. Eles são ligados a beta-2-glicoproteína, reconhecem o antígeno na placenta, aí a beta-2 vai ter uma outra ligação e ela vai ativar uma via que vai causar todas essas alterações na célula. Vai inibir o crescimento, a diferenciação do trofoblasto e, eventualmente, vai causar a placentação defeituosa. Só que a presença, então, se é beta-2-glicoproteína que causa isso, então vou usar só ela. Não é assim. Porque a presença dos anticorpos antifosfolípides é necessária. Mas a trombose associada a síndrome antifosfolípide é aparentemente desencadeada por um segundo impacto. Não é só o primeiro impacto, a primeira ativação do complemento na parede do vaso. Então, a parede do vaso causando trombose, você tem outro mecanismo. Então, vamos lá, a fisiopatologia para a formação de trombos é diferente da placenta. Você vai formar trombos mediando pelos anticorpos antifosfolípides. Tem uma teoria chamada dupla agressão. Então, a primeira agressão, o first hit, é aqui na célula endotelial. Ela se liga na célula via beta-2-glicoproteína e começa a fazer uma sequência de inflamação. E você sabe que inflamação de parede de vaso é ruim, porque causa trombose, e isso na cardiologia está bem explicado. Então, só que acontece uma segunda agressão, que ela ativa uma outra via dentro da plaqueta, e essa plaqueta também ativa o complemento e começa a grudar e acaba causando esse trombo. Então, é uma forma mais simplificada de explicar, mas precisa ter duas agressões. Tem uma outra via intraplaquetária que também causa a trombose. Então, isso explica a trombose nessas pacientes. Muito bem. Em 1992, o Leiden fez um trabalho mostrando que ele pegou anticorpos monoclonais, anticorpos antifosfolípides, e que eles são totalmente iguais, todos eles, e um anticorpo contra o trofoblasto da placenta. Então, se eu falar assim, então eu tenho um anticorpo antifosfolípide monoclonal, então eu tenho um anticorpo antiplacenta. Os pacientes entendem bem quando falam assim, o que é esse anticorpo? Esse é um anticorpo contra a sua placenta. Ele é um anticorpo direcionado contra os seus vasos sanguíneos e a sua placenta.
eu vou estar errado completamente falar, não, ela é um anticorpo contra uma célula que está ali na placenta. Então, eles vão reagir, principalmente fosfatidilcerina, que é uma molécula de adesão e que é uma molécula de sinalização. Ele vai reagir fortemente. Eles colocaram esse anticorpo, ele reagiu com o sincício trofoblasto placentário no primeiro e terceiro trimestre. No trofoblasto interviloso, as células coriônicas, amnióticas, ele reagiu com tudo. Ele bloqueou totalmente a invasão trofoblástica e a fusão intertrofoblástica. Então, o anticorpo contra a fosfatidilcerina faz tudo isso. Se eu colocar esse anticorpo, vou reduzir nesse trabalho, reduziu em 50% a presença do HCG. As alterações causadas por esses anticorpos antifosfolípides foram invasão anômala do trofoblasto da decídua, diminuição da invasão da decídua, do miométrio, que permitia criar um fluxo com menor resistência. Isso poderia explicar a pré-eclâmpsia e a restrição de crescimento ligada aos antifosfolípides. O anátomo patológico, o Filomeno sabe muito bem disso, dos abortamentos é mais importante a baixa invasão do trofoblasto e outras alterações do que a trombose por si. Então, já mostrando nessa época, de 1992, que a trombose não era um fator importante para explicar as perdas fetais com síndrome antifosfolípica ou antifosfolípides positivos. Os danos da placenta causados por eles no anátomo patológico são outros. A trombose vascular tem placentária, tem trombose subcorial, mas tem vasculopatia obliterativa, que ele vai proliferando e oblitera o vaso, depósito fibrinoide, que é periviloso, que é um tipo de inflamação, e o infarto placentário também tem. Mas você vai ver, isso aqui é um infarto? Não, não tem sangue parado. O vaso proliferou e entupiu. Não é, isso aqui é um infarto, trombose. Isso aqui é inflamação. Infarto placentário tem também, mas realmente não é o mais importante para fazer a perda. Vocês viram que o mais importante é a inflamação que o anticorpo causou na placenta. Então, os anticorpos antifosfolípides, eles podem impedir a diferenciação do trofoblasto extraviloso. Então, eles começaram em 92, aí mais gente começou a mostrar isso aqui também, que se eu colocar anticorpos antifosfolípides, eu vou impedir a diferenciação e desenvolvimento do trofoblasto in vitro, confirmado in vitro. Como que você vai confirmar em vivo? Não dá. Você tem que confirmar in vitro e ver. Então, nesse trabalho foi muito engenhoso. Eles viram que o controle, em 48 horas, as células do sincício, em 24 horas eles tinham que estar, eles eram bolinhas separadinhas, e em 48 horas eles tinham que ter virado um aglomerado e perder o contorno da célula, eles virarem uma bolinha só. E eles, quando colocavam o anticorpo, olha aqui, as bolinhas separadinhas, elas continuavam separadinhas, elas não agrupavam. Esse agrupamento é a formação do sincício. Isso precisa ter, senão não está desenvolvendo. Então eles mostraram que quando você coloca o anticorpo, eles continuam bolinhas, não formam sincício. 36 horas, 48 horas formam sincício. Quando tem o anticorpo, 2 tipos de anticorpos, eles usaram e mostraram que essas células não formam sincício. Então a placenta está atrasada, não está desenvolvendo e não vai para frente. Mas a gente vai voltar nesse trabalho. Então a agressão placentária pelos antifosfolípides tem uma primeira onda que é necessária de gravidez normal, de avanço do trofoblasto e formação de vasos mais largos, e isso faz parte daquela alteração do sincício trofoblasto. Você tem na pré-eclâmpsia alterações que são parecidas com alterações que os anticorpos antifosfolípides fazem. Então, você deveria ter convertido as artérias espiraladas, rompido a terotônica muscular, abrindo a circulação placentária,
aqui você não dilata na pré-eclâmpsia, isso vai aumentar uma pressão local, e a nova onda com 16 a 22, com novas invasões citotrofoblásticas também a partir das vilosidades de ancoragem. O que faz pensar isso aqui? Que se você tem essas duas ondas, se você tiver anticorpos, antifosfolípides, antifosfatidilcerina principalmente, ela não vai bem aqui, ela não vai bem aqui, porque ela sempre atrapalha o sincisto trofoblasto. Ela vai atrapalhar, não, é só se não abortou, então tá bom. Não é bem assim. Ela vai continuar atrapalhando o desenvolvimento da placenta a gravidez toda. Então, o que se viu? Então, os estudos avançaram. Então, tem uma coisa que inativa, o que consegue tratar isso, é a heparina de baixo peso molecular. Ela restaura a diferenciação e evasão do trofoblasto in vitro na presença de imunoglobulina G obtida de pacientes com síndrome antifosfolípide. Tiraram o sangue de pacientes que tinham síndrome antifosfolípide e colocaram nessas células. E viram que quando colocava a enoxaparina, eu inativava, elas continuavam indo bem. Se eu não colocasse a enoxaparina, elas não iam para frente. Então, a heparina ou a enoxaparina recupera o crescimento do trofoblasto afetado pelos anticorpos in vitro, antifosfolípides. A heparina e a enoxaparina não permite a ativação do complemento C3, realizado pelos anticorpos antifosfolípides. E a fisiopatologia é essa. O AS, o fondaparinux e também o fragmin, que é o dalteparina, também não tem o mesmo efeito de evitar a ativação do complemento, não é a mesma coisa. E também os anticoagulantes orais também não fazem isso, eles não inativam. Por quê? Porque o mecanismo não é coagulação, o mecanismo é inflamação. E a heparina age bem nisso aí. Então, até no neuro o pessoal se preocupa com isso. Anticorpos antifosfolípides, você tem um paradigma disso. O que é? Paradigma em transição. Eles acham que estão avançando, mas a gente só avançou no Brasil com o Ricardo. No resto do mundo o pessoal não está avançando a passo tartaruga. Por quê? Porque você tem dificuldade de padronização dos kits diagnósticos, que o Ricardo falou, a placa de plástico deve ser de poliestireno, irradiado por raio gama, tem toda uma configuração para você conseguir que o anticorpo não grude na placa e não deixe de ser reconhecido. Em trabalho, eles mostraram que 6 fabricantes de kits mostraram resultados diferentes. Então, cada um está vendo uma coisa. A presença de cofatores sozinhos ou ligados pode trazer diferentes resultados. Então, quando você está dosando o anticorpo, você está dosando o anticorpo antifosfolípide ou você está dosando ele já ligado à beta-2 glicoproteína. Isso é diferente. Então, você está dosando a beta-2 glicoproteína ligada junto com o anticorpo, isso é diferente também. Tem um problema. Dependendo do kit, você pode estar fazendo leitura de outro fosfolípido nesse anticorpo. Tem dificuldades na padronização, que já é bem falado, os kits com baixa sensibilidade. Então, hoje no Brasil, se você pedir um antifosfolípido e um anticardiolipina no laboratório geral, a chance de você ter um diagnóstico é bem baixa, se não sei que estiver muito alterado. O plástico do kit de ELISA, negativa reação, padronização dos resultados. E tem outra coisa, quando você expõe o anticorpo ao oxigênio, ele oxida. Ah, então eu não sabia que ele oxidava. Oxida. Então é diferente o exame do anticorpo oxidado do anticorpo não oxidado. A maior parte dos exames hoje já é pensando que o anticorpo vai oxidar. Então, ele também reage diferente. Então, dentro disso, você tem que padronizar os resultados e padronizar um tratamento. Isso não é muito fácil. Você não consegue nem ter o diagnóstico. Como você vai padronizar um tratamento se você não dá o diagnóstico? Então, esse era o nível de dificuldade que eu me encontrava há 11 anos atrás. Eu não tinha diagnóstico, eu via gestação de 6 a 7 semanas, ver batimento, dosando estradiol caindo, batimento caindo e parava. Meu Deus, eu não consigo, não sei o que fazer, nenhum exame dá, eu não sei o que eu vou tratar. Posso dar um remédio
enoxaparina, posso, mas o que eu estou tratando? Será que eu estou tratando certo? Isso mudou. Poucos laboratórios mundialmente dosam todos os anticorpos, a maior parte deles tem kits próprios, e geralmente tem melhor sensibilidade como o exame da RDO. Não universalização e padronização das dosagens. Não tem padrão. Cada lugar no mundo faz uma coisa. Tem exames que são 2, 3 antifosfolípides misturados para ver se dá mais diagnóstico. Aí provaram que se você misturar os antifosfolípides, você diminui o diagnóstico de alguns, porque você dilui. Então, também não sabe. Se você não tem diagnóstico, fica difícil. Você quer colocar antifosfatidilcerina na velha síndrome antifosfolípide, mas não tem pessoas no mundo todo fazendo exames suficientes para fazer estudos para você colocar assim, na síndrome velha, síndrome antifosfolípide, um anticorpo novo. Então fica só com aqueles dois, que é o que o pessoal chegou um pouco mais perto de ter um padrão. Bom, essa é a primeira parte da nossa aula. A gente vai para um coffee break e depois aí vem a parte mais prática ainda, de discussão de casos e falar de fisiopatologia do tratamento também.